Bíblia aberta, epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 2. Diz a palavra do Senhor o seguinte: tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo os jovens, para que sejam equilibrados, que a tua conduta seja exemplar em tudo, na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos para que sejam submissos aos seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar. E que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Paulo escreveu 13 epístolas, e delas 9 endereçadas às igrejas. A gente chama de epístolas eclesiásticas. E 4 delas ele endereçou a indivíduos, conhecidas como cartas pastorais. A epístola de Paulo a Tito é a menor das suas cartas pastorais. E sua ênfase é a doutrina e o dever nas 3 esferas principais em que o ministro deve atuar. Primeiro, na família. Segundo, na igreja. Terceiro, no mundo. Essa carta ela destaca o papel da sã doutrina, da prática da piedade e a importância das boas obras motivadas pela graça de Deus em Cristo Jesus. A carta, também considerada um verdadeiro manual de relacionamento, revela como líderes devem lidar com os crentes de todas as idades e posição social, bem como mostra como os crentes devem lidar e se comportar diante da sociedade como verdadeiros cristãos, alcançados pela graça de Deus. Essa epístola vai mostrar como que nós devemos nos comportar como cristãos. Quando homens, eles são alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, o que acontece com essas pessoas? Qual é o resultado da obra de Deus na vida de uma pessoa? O texto que nós lemos contém reflexões sobre o resultado da graça na vida de uma pessoa. Embora essa expressão graça, ela vai ser falada nos versículos que seguem, verso 11 até o 15. Mas a base de tudo que Paulo está falando a Tito é exatamente essa graça maravilhosa, operando nos corações das pessoas e trazendo resultados maravilhosos, satisfatórios na vida delas. A carta ela foi escrita entre os anos 62 a 64 depois de Cristo, porém seus ensinamentos permanecem vivos até os nossos dias. Quando a gente abre a epístola de Paulo a Tito, a gente parece estar lendo uma carta para os dias de hoje. Da Macedônia, bem provavelmente, o apóstolo escreveu a Tito, que está ministrando aos cristãos na ilha de Creta. Creta não era um lugar legal. Creta não era uma cidade boa. Daí saem as palavras cretinos, cretenses, cretinos, pessoas cretinas, sai daí, de Creta. Para você ter uma noção de que essa cidade não era legal. A tradição diz que Tito foi o primeiro bispo da igreja cretense, permanecendo solteiro e morrendo na ilha de Creta aproximadamente aos 94 anos de idade. E o desafio que Tito tinha era de corrigir valores culturais contrários ao reino de Deus e estabelecer a vida e o ensino de Jesus na cidade de Creta. Tudo que Tito queria
enquanto pastor, e na verdade ele foi impulsionado a isso por meio do ministério do apóstolo Paulo, que o enviou para lá, o que ele queria era, na verdade, fazer com que Jesus fosse conhecido naquela cidade e fosse experienciado pelas pessoas daquela cidade, de modo que o ensino, o reino de Jesus, o reino de Deus pudesse ser estabelecido ali. Então, o desafio de Tito era esse, e se há dois alicerces apostólicos nos quais a igreja ela é construída e nos quais a igreja ela é apoiada, são esses. Primeiro, preste bastante atenção, uma liderança saudável que reflete a vida de Jesus. Uma igreja forte é uma igreja que tem uma liderança saudável que reflete a vida de Jesus. Segundo, uma igreja forte é uma igreja que tem o ensino bíblico prático quanto ao modo de viver dos cristãos. Ela tem a teoria, mas tem um ensino prático. Primeiro temos a vida do próprio pastor. Primeiro temos a vida do próprio líder. Primeiro temos a vida dos próprios líderes, presbíteros, dos obreiros, que precisa ser ilibada, irrepreensível. Primeiro a gente tem isso. Depois a gente tem a vida da igreja. Mas isso tem a ver com a questão da maneira como o líder trabalha a sã doutrina. A sã doutrina. Então, primeiro a gente tem a vida do líder saudável, depois a gente tem a vida da igreja, que para ser saudável depende da graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo, encontrado no ensino verdadeiro da doutrina bíblica. A doutrina bíblica não é apresentada como fatos secos, sem vida, puro conceito e teoria, né? Não, mas sim como poder transformador e gerador de vida no seio da igreja. Toda igreja que tem doutrina, toda igreja boa de doutrina, precisa ser uma igreja que pratica a doutrina e é uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja crescente, viva, missionária, uma igreja que de fato demonstra sinais de saúde. Não basta ter só doutrina, se a doutrina não for aplicada à vida prática, de nada o ensino vale. Porque não importa o que você anota, não importa o que você memoriza, o que importa de fato é o que você decide fazer. E quando a doutrina ela é anunciada, e as pessoas que ouvem, as pessoas que falam, vivem a sã doutrina de uma maneira prática, essa igreja é uma igreja saudável. Essa igreja é uma igreja viva. Essa igreja é uma igreja forte. E é exatamente isso que Tito queria. Com base no Evangelho da graça de Deus, que é o fundamento e o motivo pelo qual pregamos e vivemos, o resultado disso tudo é, na verdade, algo que pode ser percebido numa vida transformada, numa vida amadurecida, numa vida capacitada pela autoridade e autenticidade da palavra de Deus e da doutrina do Senhor, tudo para a glória de Deus. É exatamente isso que a gente vai perceber aqui. Então, a verdade bíblica, a doutrina verdadeira, é a verdade vivenciada no estilo de vida de cada um, segundo o Evangelho da graça de Deus. Só que na cidade de Creta, havia uma cultura muito complicada, com afinidade pela mentira, com afinidade pela hipocrisia, com afinidade pela malícia, com afinidade pela violência, com afinidade pela preguiça, com afinidade por aquilo que é teórico, mas aquilo que não tem a ver com a prática. Eles tinham esse problema ali. Havia uma desordem cultural que precisava ser confrontada e contornada pela graça de Deus revelado na sua palavra, na doutrina bíblica. Então, para resolver isso, é necessário que os pastores e líderes das igrejas mostrem na sua própria vida a transformação da graça do Senhor, para que o modelo de vida dos cretenses pudesse ser transformado pelo modelo de vida do reino. E isso começaria pela vida do pastor, começaria pela vida dos presbíteros, dos líderes da igreja. Foi para isso que Tito foi deixado ali. O que não é nada diferente nos dias de hoje, irmãos. Nossas igrejas precisam de líderes, precisam de pastores, precisam de presbíteros que revelem um ensino e uma vida saudáveis. São esses que mostrarão o caminho para o restante da comunidade. Uma liderança sã, uma doutrina sã, vão resultar numa igreja saudável, com membros santificados, com membros sãos.
É exatamente isso que adorna a doutrina de Deus, tornando tanto o Senhor como a sua doutrina cada vez mais atraente para o mundo. E Paulo aqui nessa passagem faz várias exortações a Tito. E seu intuito era de orientar Tito quanto ao próprio estilo de vida do pastor e quanto ao próprio estilo de vida da comunidade. Talvez essa passagem responda a pergunta: o que acontece na vida e através da vida daqueles que foram alcançados e moldados pela verdade da palavra de Deus? O que acontece na vida e através da vida daqueles que foram alcançados e moldados pela palavra de Deus? Com base nesse texto, como resposta, nós encontramos o seguinte: os salvos, aqueles que foram moldados, alcançados e moldados pela sã doutrina, os salvos pela graça, eles foram transformados e eles se tornaram modelos para a igreja e para o mundo. Em outras palavras, esse trecho da carta de Tito nos ensina que o evangelho da graça não somente salva, mas ele nos prepara para vivermos uma vida exemplar neste mundo corrompido, como verdadeiros servos de Deus que somos. Mas acompanhe comigo, por favor, o texto. Versos 1, 7 e 8. Porque antes de qualquer coisa, Paulo fala com o pastor. Paulo fala com o obreiro que está sob a sua supervisão. Verso 1, 7 e 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Verso 7. Que a tua conduta, aqui ele está falando da conduta do próprio Tito, seja exemplar em tudo. Na doutrina, mostra integridade e sobriedade. Na linguagem sadia e irrepreensível. Para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Aos pastores e líderes, em primeiro lugar, pensemos aqui o que Paulo fala sobre a questão da vida e da tarefa do pastor. Aos pastores e líderes, ele diz a Tito: ensinem a verdadeira doutrina com integridade e reverência, seja o padrão de boas obras no meio da congregação. É isso que ele está dizendo a Tito. A tarefa de Tito era explicar os assuntos bíblicos que contribuem para uma vida na doutrina de forma sólida. Porém, antes de pregar e depois de pregar, Tito deveria viver o que pregava, gente. Acima de tudo, para que todos vissem o pastor da igreja de Creta, deveria demonstrar na prática a virtude cristã, deveria demonstrar na prática o fruto do Espírito em sua própria vida. Porque o pastor é aquele que ensina mais com o seu exemplo do que com suas palavras. O mestre ensina, irmãos, mas pouco ele vive daquilo que ele ensina, porque é claro e é óbvio que o que a gente fala é muito maior do que aquilo que a gente vive, mas nós somos desafiados a viver antes e depois aquilo que a gente prega. E o mestre é aquele que fala, conhece de tudo, conhece de grego, conhece de hebraico, conhece de tudo, de contexto, de tudo, mas ele vive bem pouco. Mas o pastor conduz o rebanho por meio do exemplo. Do exemplo. Eu não tenho dúvidas disso, e quando eu falo isso, eu sou tocado, eu sou confrontado, eu sou, de alguma maneira, transformado pela palavra de Deus, ou pelo menos deveria ser transformado por ela, porque é exatamente isso que Deus espera de mim. Caso contrário, o pastor, ele corrompe o seu ensino, pois o ensino bíblico só é sólido e saudável quando antecedido e seguido por um bom exemplo. Até os opositores, quando vem alguém pregando, mesmo que não concorde com aquilo, mas quando vem alguém pregando e vivendo aquilo que prega, eles ficam sem álibi. Eles ficam sem ter o que falar, sem ter como criticar, quando não encontram nada de estranho ou de errado na vida da liderança, podendo até mesmo mudar de opinião sobre a igreja e sobre os crentes.
Mas o contrário também é verdadeiro, porque se você fala e você não vive, se a sua vida dentro da igreja é uma, mas na praça é outra, as pessoas vão, na verdade, se afugentar do evangelho, se afastar da palavra de Deus. Por nossa causa, por minha causa, por causa do pregador e do pastor que prega e não vive. O pastor ou o pregador, ele não tem autorização de pregar nada além da verdadeira doutrina. É isso que eu encontro aqui no versículo 1. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Eu não posso pregar outra coisa. Eu não tenho autorização. Não há autonomia para pregarmos o que queremos. Somente o evangelho da graça de Deus. Eu não posso falar o que eu quero aqui. Eu não tenho autorização para isso. Eu só falo aquilo que Deus me direcionar para falar. E de acordo com a sua palavra, de acordo e com harmonia na sua sã doutrina. Eu não posso inventar coisas. Eu não tenho autorização para isso. Eu não posso pegar o que você quer, eu não posso pregar o que eu quero, eu tenho que pregar o que Deus diz na sua palavra. Eu não tenho autonomia e autorização para fazer outra coisa com o pregador. Agora, o evangelho é algo que aprofunda primeiro a vida do pregador e não o contrário. Não o pregador que aprofunda o evangelho, na verdade é o pregador que é aprofundado pelo evangelho quando esse evangelho toca o seu coração. Eu dei um curso de pregação expositiva ontem e antes de ontem em Niterói. E uma das coisas que nós falamos sobre a visão de pregar expositivamente é que pregar expositivamente é você encontrar num texto um conceito bíblico que é aplicado primeiro à vida do pregador. Ele é tocado pela palavra e depois então Deus usa o pregador para falar pelo poder do Espírito Santo a vida da igreja. Se eu não fizer isso, eu sou um androide aqui no púlpito. Nada mais do que um androide mecânico. E não é isso que Deus espera de um pregador. Não é isso. O pregador ele deve pregar expositivamente porque a ideia do texto é que é aplicada à vida das pessoas e é somente a ideia da palavra de Deus que confronta o homem, a mulher. E eu vou ver com os irmãos aqui o texto. O texto é forte. É forte, Brasil. Vocês vão ver como é forte. Isso é forte, isso é doutrina. Outra coisa importante, o pastor ou pregador não pode terceirizar a pregação, mas ele mesmo deve pregar e ensinar a palavra de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Visitas, acolhimentos, auxílios, assistências são importantes. Cuidado na vida do pastor. Mas isso não pode tomar todo o tempo do pastor, de modo que não sobre mais tempo algum para ele se preparar no estudo, se esmerar na palavra para poder ensinar e pregar a igreja. Se isso está acontecendo, alguma coisa está errada e o pastor precisa rever os seus conceitos. Porque o pastor foi chamado antes de qualquer coisa para pregar e ensinar a palavra. Essa é a sua primeira tarefa. Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, sobre os dons ministeriais, ele coloca pastores e mestres juntos, porque a tarefa do pastor é ensinar, é pregar. Então, quando o pastor está soberbado de coisas, fazendo visitas, fazendo acolhimento, fazendo isso, fazendo aquilo, e isso não lhe sobra tempo. Eu vim com um sermão rasinho hoje aqui, irmãos, porque não tive tempo. Não consegui. Eu fiz tanta coisa essa semana, tanta coisa hoje, que eu não tive tempo para preparar o sermão. Então aqui os irmãos não reparam não, tá? Esse pastor precisa rever os seus conceitos. Porque a tarefa do pastor é pregar e ensinar. Só que eu vejo aqui, irmãos, preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, que depois de Paulo falar a respeito da vida e da tarefa do pastor, ele direciona as suas palavras a um outro alvo. Falando com o pastor, mas ele fala para que o pastor fale com outras pessoas da igreja, da comunidade. Em primeiro lugar, ele fala para o pastor Tito exortar as pessoas mais experientes da comunidade. Ele disse assim, você precisa exortar as pessoas mais experientes da sua comunidade. Aquelas que se dizem mais maduras. Aquelas que dizem que tem uma certa história. Já tem uma certa caminhada. Essas pessoas que já dizem conhecer a palavra de Deus há algum tempo, se dirige a essas pessoas.
fale com os idosos, fale com os mais maduros. Depois de falar sobre a vida e a tarefa do pastor, do pregador, ele pede para a gente pensar e se direcionar aos mais experientes e maduros da comunidade. E o que ele pede para falar? E a quem ele pede para a gente dizer? Primeiro aos idosos, as mulheres idosas, as mulheres mais velhas, os homens idosos, os homens mais velhos, os homens mais maduros, os homens mais experientes. Aqui a nossa igreja é uma igreja que na sua grande maioria ela é jovem, né? E você deve estar dizendo aí, poxa, obrigado, pastor, pelo jovem e tal. Obrigado, valeu. Mas tem gente aqui que a gente pode categorizar como mais maduro, não é isso? Mais maduro, mais experiente na vida. E são a esses que Paulo dirige a sua palavra, ou pede para que Tito dirija as suas palavras. E o que ele fala aos homens do sexo masculino? Sejam sóbrios, sejam reverentes, sejam temperantes, sejam fiéis, sejam sadios no amor e pacientes. Tito deveria orientar os homens mais velhos da igreja a viver com equilíbrio, a viver com dignidade, a viver com sabedoria, para que houvesse perseverança na fé, para que houvesse perseverança no amor, e tudo isso fosse saudável. Depois ele se dirige às mulheres idosas. A aplicação vai ser uma só. E ele diz o que para as mulheres idosas? Vocês, mulheres idosas, vocês, mulheres mais experientes, sejam reverentes. Vocês, mulheres idosas, mulheres mais experientes, ensinem boas coisas. Vocês, mulheres idosas, mais experientes, mulheres mais maduras, não caluniem. E nem bebam vinho demais. É claro que naquela época eles tinham a cultura de beber um vinho. Mas o que esse ensino nos traz de lição é que Tito ele deveria orientar as mulheres mais velhas a viverem com respeito, para que não fossem maledicentes, fofoqueiras, nem bêbadas, mas modelo de bondade para outras pessoas. Tudo isso para que as mulheres mais novas pudessem se inspirar nelas. Ou seja, Tito deveria ensinar as mulheres mais velhas a discipular as mulheres mais novas, acompanhando-as e servindo de exemplo para elas. Homens e mulheres mais maduros na fé, irmãos, são aqueles que revelam uma característica de pais e mães espirituais a outras pessoas dentro da igreja. Pessoas que discipulam outras pessoas, cuja vida transfere vida para outras pessoas, ou deveria ser assim. Essas mães e esses pais devem focar seus ministérios em pessoas mais jovens. Como que seria maravilhoso enquanto o pastor pregasse a palavra de Deus, ensinasse e ministrasse sobre a vida da igreja, a sã doutrina, aquelas pessoas mais experientes da congregação, os maduros na fé, os homens e mulheres, pudessem pegar tudo aquilo, aplicar a sua própria vida, a fim de que os mais jovens, olhando para eles, pudessem dizer assim: poxa, eu queria ser igual a essa pessoa. Eu queria ser exatamente como ele e como ela. Esse é o desafio da igreja. É isso que Deus espera da igreja. Ele quer que nós alcancemos uma vida madura, uma vida experiente na fé, a fim de que nós sirvamos de exemplos para as pessoas mais jovens da comunidade. Agora, quando as pessoas mais jovens da comunidade olham para as pessoas mais velhas da comunidade, as mais experientes, as mais maduras, aquelas que dizem que já têm uma certa caminhada, quando elas olham para essas pessoas, que tipo de pessoas elas veem? Modelos? Onde estão os referenciais da nossa igreja? Onde estão os modelos da nossa igreja? Onde estão os modelos das igrejas de Angra dos Reis? Onde estão os referenciais dessas igrejas? Onde estão os mais maduros, os mais experientes? Onde estão? Vou só citar um exemplo, tá?
que seria de uma igreja cujas mulheres mais experientes, mais maduras, pudessem acompanhar as mulheres recém-casadas mais novas? Que é isso que Tito está falando. Que Paulo está falando a Tito. O que seria dos homens mais velhos, mais experientes, mais maduros, mais experimentados, se eles acompanhassem? O que seriam dos homens mais velhos se eles acompanhassem, fossem acompanhados, fossem discipulados por aqueles que são mais velhos, mais experientes? Se houvesse essa relação discipuladora entre pessoas que têm mais experiências com Deus, mais experiências na vida, com aqueles que têm menos, o que seria da comunidade? O que seria da comunidade? Seria uma bênção, né? A maioria dos casais hoje, irmãos, enfrenta, em toda época, enfrenta os primeiros meses, os primeiros anos do casamento sem mentores. Isso é muito ruim. Mas eles deveriam ter sido acompanhados pelo pastor. O pastor não é um super-homem, gente. Agora, se numa comunidade tem gente mais velha, madura, capaz, pela palavra de Deus, para acompanhar a gente que precisa, mais nova, o negócio vai dar certo. O problema é que Paulo está deixando muito bem claro para todos nós, para a igreja de Creta e para Tito, como pastor daquela igreja, que a responsabilidade da saúde da comunidade não está somente sob as costas do pastor. Todos nós temos que entender a nossa responsabilidade. Precisamos ser amadurecidos, precisamos crescer, precisamos ser capacitados pelo Espírito, por meio da sã doutrina, a viver uma vida saudável no seio da comunidade e poder discipular pessoas, se aproximar de gente. Você que é mais novo, se aproximar do que é mais velho. Você que é mais velho, se aproximar do que é mais novo. E ensinar essas pessoas como se vive a fé no Filho de Jesus, no Filho de Deus em Jesus Cristo. Como é que se vive a fé no Filho de Deus? É assim que você tem que viver. A gente não para pensar nisso. É responsabilidade sua, minha, sua, de todos nós. A minha aqui é ensinar. A sua aí é servir de exemplo para outras pessoas. Agora, se eu ensino a palavra de Deus, se eu vivo uma vida ilibada, se você não tem do que falar de mim, se eu tenho uma vida irrepreensível, se eu não deixo brechas para você falar a meu respeito, e eu prego a palavra de Deus de uma forma correta, as escrituras de uma forma saudável, sadia, com perícia, e você não vive, você vai ter que se ver com Deus. Pode ter certeza disso. Porque a palavra de Deus está sendo exposta, você está sendo encorajado, você está sendo exortado, você está sendo estimulado, e você não está vivendo aquilo que a palavra de Deus te manda viver. Agora, se eu estiver falando bobagem, se eu estiver falando heresia, se eu não estiver vivendo aquilo que eu prego, aí eu vou ter que me ver com Deus. Se eu estou servindo de mau exemplo para você, aí eu vou ter que me ver com Deus. Está vendo a importância do ser igreja, irmãos? E olha como é que Paulo fala tudo isso com a gente. É maravilhoso como isso aqui toca aos nossos corações. Mas aí a gente pensa que está tudo tranquilo, está tudo em paz. Não, falou com os mais velhos, falou com aqueles... será que não vai sobrar nada para mim não, né, pastor? Eu sou mais jovem, está tranquilo. Não. Aqui entra a palavra de Deus para você também que é mais jovem. Cadê você que é mais jovem? Que está abaixo dos 30, 40, deixa de abaixo dos 40. A palavra de Deus vai para você agora. Eu estou abaixo dos 40. Pensemos na vida dos mais jovens agora, verso 4 a 6. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo jovens, para que sejam equilibrados, para que sejam prudentes. As jovens, Paulo diz assim para elas, olha, sejam discretas. As jovens, Paulo manda Tito dizer o seguinte, sejam puras, santas. As jovens, Paulo manda Tito dizer o seguinte, sejam boas donas de casa. Eu falei bem devagarzinho, né, para vocês ouvirem, né? Sejam boas
donas de casa. Não parou por aí. Depois diz assim, ó: amar seus maridos, vocês que são casados, e amar os filhos. Tito deveria ensinar as mulheres casadas mais novas a seguirem o exemplo das mulheres modelos, que aprendessem a amar os maridos e os filhos. Além disso, deveriam ser mulheres virtuosas, puras, cuidando bem da sua casa e sendo excelentes esposas. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: o que Paulo está dizendo a Tito é o seguinte: olha, quando você for pregar, quando você for ensinar, quando você for falar, fale com os homens mais velhos, fale com as mulheres mais velhas, que eles precisam ser modelos. Os homens mais velhos precisam ser modelo dos mais novos, as mulheres dos mais novos. As mulheres mais velhas precisam ser modelo para as mais novas. Mas você fale direto também com elas, mais novas. Olha só, vocês mais novas, vocês precisam ser discretas. Vocês precisam ser puras. Vocês precisam ser boas donas de casa. Vocês precisam ser amantes dos seus maridos, amarem eles. E precisam ser boas mães, amarem seus filhos. Irmãos, nós precisamos dizer uma coisa para os irmãos. É óbvio que a característica de um verdadeiro cristão não tem nada a ver diretamente com a roupa que veste, com o tamanho da roupa, no sentido de usar aquele roupão, aquelas coisas todas, sai até no pé, mas com a maneira como a pessoa é discreta, sóbria, como a pessoa é santa, pura. É tão bom quando nós somos vistos como pessoas que de fato somos discretos, santos, pessoas que temos pudor, mulheres que me ouvem. Deus está chamando você à vida de santidade, de pudor, de decência. Mulheres que me ouvem, Deus está chamando vocês a uma vida que de fato, eu não estou falando que vocês têm que andar com umas velhas corocas, porque tem velhas que são muito bonitas, né, que sabem se vestir, que se cuidam. Velhas corocas, bagaços. Não, tem gente que é nova, mas que parece um bagaço. Estou falando isso. Mas você não pode aproveitar da liberdade que você tem do Evangelho para viver uma vida que de fato não é discreta, mas que é atraente, que é indecente. É isso que Deus está dizendo na sua palavra. Nós não podemos dar ocasião para isso, irmãos. Quando a gente chega na igreja, a gente não pode ser mais atraente do que o próprio Senhor Jesus. Tem gente que quer chamar atenção pela maneira como se veste, com o jeito que se veste. Irmãos, vocês me desculpem, vou ser bem claro aqui, com as calças arrochadas da maneira como se vestem, curtas como se vestem. Não pode ser assim, irmãos. Você vai tirar o foco do irmão, você vai tirar o foco da pessoa que vai passar perto de você, vai te dar a paz do Senhor, mas não vai conseguir nem, vai ficar tão sem graça. Eu lembro de um pastor que viu quando uma irmã chegou na igreja uma vez, lá para as idas da banda da Ilha Grande. E a irmã estava chegando na escola dominical bem cedinho. Não vou nem falar quem foi o pastor e a ilha que foi. Mas a irmã chegava com um vestido bem transparente, irmãos, num sol a pique. Quando a minha irmã entrou, o pastor teve que fechar os olhos. Parecia que era o raio do sol que estava batendo no olho dele, mas não era, irmãos. Ele teve que falar depois, porque ele estava incomodado com aquilo. Irmãs, depois que a irmã sentou, né, que ninguém vai perceber que é ela. Pelo amor de Deus, irmãs, se preocupem com a maneira como vocês se vestem. Coloquem uma anágua, coloquem alguma coisa que possa cobrir essa transparência, porque irmãos, um dia, ele falou que era um dia, na verdade foi naquele dia, mas um dia, irmãos, uma irmã estava entrando aqui, quando eu vi a irmã entrando, parecia que eu estava olhando toda a Ilha Grande ali, toda a Ilha Grande eu estava olhando, irmão. É uma coisa muito séria isso, irmãos. Mas também tem homens que se vestem, né, que não são tão, né, tem alguns homens que também, só misericórdia, né, coloca aquela camisinha tamanho P, né, tamanho P, para poder mostrar os músculos. Então, irmãos, por favor, vejam que o Senhor está falando conosco, através da sua palavra, que a gente precisa ter prudência, a gente precisa ter decência. O Senhor nos chama a isso, irmãos. Nós não podemos dar ocasião
para as pessoas falarem da gente. Porque parece que as pessoas ou vivem no extremo ou vivem no outro, não conseguem viver em equilíbrio, em sobriedade, pelo amor de Jesus Cristo. Quando você for para a academia, por favor, seja sóbria. Seja um homem sóbrio. Eu vi uma vez uma pastora, eu já fiz academia, hoje eu não faço mais, né? Mas eu vi uma vez o pastor na academia, irmãos, o tempo todo assim, olhando para o espelho. Irmãos, pelo amor de Deus, para que isso? Está fazendo para a saúde, tudo bem, mas para que ficar medindo o tamanho do músculo, pegando... Um pastor. Ai, meu Deus do céu. Então, os homens mais velhos devem ensinar os homens mais novos, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas. Então, Paulo está dizendo que quando alguém se comporta mal, dá mau exemplo de cristão, esse alguém afasta pessoas da mensagem da fé, da mensagem do evangelho, por causa do seu mau comportamento. Os jovens devem viver uma vida cristã disciplinada, irmãos. Os jovens, de uma maneira geral, estão na maior encruzilhada das suas vidas, em fazerem opções, em tomarem decisões importantes, e facilmente podem se perder se não caminharem bem acompanhados e mentoreados. Veja que a única recomendação dos jovens homens é para que eles sejam cuidadosos para não fazerem bobagens na vida. A gente percebe quantos jovens homens fazendo bobagem na vida, tomando decisões erradas. Por favor, pense, pare, pense, pondere. Coloque em primeiro lugar a presença do Senhor, a glória de Deus. Se você perceber que o caminho que você vai tomar não é o caminho correto, não é o caminho certo, é o caminho que desonra a Deus, que desagrada a Deus, volte atrás, se arrependa. Deus está falando aos nossos corações nessa noite que Ele quer que todos nós, seja adulto, seja maduro, experiente ou seja jovem, nós sejamos pessoas, homens e mulheres, que de fato demonstrem as características de alguém que foi alcançado pela palavra do Evangelho. Nós não podemos mais, irmãos, fugir, viver de teoria, fugir da prática. A gente tem que ser praticante da palavra, não meramente ouvinte, porque a gente ouve pregação toda terça, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. São variadas pregações. Se a gente for somar a quantidade de horas que a gente fica ouvindo a palavra de Deus ao longo de um ano, quantas horas nós ouvimos a pregação, mas o fato é, quantas horas que nós ouvimos, nós colocamos em prática. Nós precisamos pôr em prática. Esse é o nosso desafio. Sair do cristianismo de conceito. Isso é tão sério, irmãos, que em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus disse a um grupo de pessoas, depois do final do seu sermão, o sermão da montanha, ele disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, nós precisamos atentar para isso. Estar na igreja não é o suficiente, ouvir pregações não é o suficiente, conhecer a verdade não é o suficiente, até mesmo saber de doutrinas não é o suficiente. Os demônios sabem de doutrina, os demônios sabem da palavra, mas nem por isso são obedientes e ouvintes. Nós precisamos ser diferentes. O mundo precisa perceber que há uma diferença no cristão, há uma diferença entre aquele que serve e que não serve a Deus. Essa diferença é percebida na sua vida, essa diferença é percebida na minha vida. É isso que eu preciso ser exortado nessa noite. Deus quer usar você para transformar as pessoas que estão em seu redor, mas se você não está sendo transformado pela palavra, quem é que você vai transformar? Por último, você vê o apóstolo Paulo falando com os servos empregados. Aqui pode ser os servos que trabalham dentro da igreja e os servos que trabalham fora da igreja. Os servos. A gente não sabe exatamente quem são esses servos. Os trabalhadores, os servos, eles deveriam ser obedientes, honestos e respeitosos para com os seus senhores. Os trabalhadores de dentro ou de fora da igreja devem ser fiéis, devem ser leais, devem ser honestos, de modo que o bom caráter de Cristo resplandeça por meio de suas atividades, acrescentando brilho e o ensino do nosso Salvador de modo prático na sociedade. O cristão não só deve evitar o que é errado,
mas também deve fazer o oposto do errado, o bem. Ele deve fazer o bem que reflete a glória de Deus. O propósito de nossas vidas como cristãos é sermos atraentes ao mundo e, ao mesmo tempo, transformacionais por meio da revelação teórica e prática da sã doutrina, que apresenta a pessoa, o caráter, a verdade, a vontade e o coração e as obras do nosso Deus. Se nós vivermos a fé genuína, se nós formos homens e mulheres ilibados, nós formos homens e mulheres que de fato são exemplos, obedientes, honestos, respeitosos, se no nosso ambiente de trabalho nós formos as pessoas que mais se destacam, que não são os servos inúteis que fazem somente aquilo que lhe é obrigado, não, mas é aquele que vai além, aquele que é um exemplo dos fiéis, aquele que é honesto, que é cordato, que é humilde, que é simples, que não quer passar por cima de ninguém, aquele que de fato brilha o brilho de Jesus Cristo, aquele que manifesta a presença de Deus na sua vida, aquele que, enquanto está servindo, as pessoas olham para ele e falam assim: essa pessoa é diferente, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Não é só porque ele carrega a Bíblia, mas é porque ele vive o Evangelho, é porque ela vive na prática aquilo que ela ouve toda semana na comunidade. É isso que Deus quer que nós façamos e sejamos. A graça de Deus, irmãos, a obra de Deus nas nossas vidas, através do Evangelho de Jesus Cristo, da morte sacrificial de Cristo na cruz, quer que nós sejamos transformados. Deus quer, através dessa obra, que nós sejamos transformados à imagem de Jesus. Se isso não acontecer, o Evangelho não fez sentido aí na nossa vida. O Evangelho, ele é aquele que, quando a gente entende a graça de Deus, nós somos motivados a viver de uma maneira, num alto padrão de conduta. Não para alcançar os céus, mas porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. E é isso que nos motiva a viver uma vida ilibada. Se eu for um verdadeiro servo de Deus, eu serei um pai melhor, eu serei um esposo melhor, eu serei um amigo melhor, um servo melhor. Eu serei um homem ou uma mulher nessa sociedade diferente. Não para alcançar o céu, porque não é por isso, não é pelas obras que eu alcanço, mas porque eu fui alcançado pelo reino dos céus. O reino de Deus chegou na minha vida. A nossa oração deve ser: Senhor, faça a tua vontade assim na terra como nos céus. E isso tem que partir de nós que oramos. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele se rejeita a deixar você do mesmo jeito. Por isso que Ele pediu para que eu falasse essa mensagem hoje aqui, porque eu orei e Deus me direcionou para falar isso. Todo pregador, quando prega, ele é aquele que, em primeiro lugar, busca a presença de Deus, para que o Espírito Santo oriente. E quando ele busca a presença de Deus, a orientação do céu, ele vai às Escrituras, porque ele sabe que é nas Escrituras que a palavra de Deus está escrita. E quando ele abre a Bíblia e ele lê o texto salta aos seus olhos, o Espírito Santo confirma no seu coração o conceito, ele se esmera, ele transpira, ele estuda, ele gasta tempo, ele se prepara, ele escreve, porque ele está preocupado em transmitir essa doutrina para a igreja, ele está preocupado em transmitir a verdade das Escrituras para as pessoas. O pastor, de fato, que sabe que foi vocacionado pelo Senhor, que foi alcançado pela graça de Deus, tem uma vida e um ministério que de fato honra ao Senhor. E quando ele faz isso, ele o faz porque ele foi orientado por Deus, pelo Espírito, por pessoas que passaram antes da vida dele, na vida dele, que orientaram ele, que instruíram ele, dizendo assim: toda vez que você subir ao púlpito, observe quem você está pregando, observe as pessoas com quem você está falando, comunique a ela a verdade clara do Evangelho, porque elas precisam ser transformadas, as suas consciências precisam ser atingidas, elas precisam ser cortadas pela palavra de Deus, a espada do Espírito. Então fale diretamente, de forma relevante. E é o que eu tenho tentado fazer todas as vezes que eu subo nesse púlpito. E eu olho para vocês, eu olho para a realidade de vocês, eu olho para a realidade da comunidade, da congregação, e o que eu intento
Qual é a minha intenção? Qual é o meu desejo? Eu sei que é o desejo do coração de Deus. Eu sei que é o desejo do Senhor, de que eu e você e eu, que ouvimos essa mensagem, sejamos transformados em pessoas que de fato glorifiquem a Deus, sejam luzeiros deste mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas Ele também disse para você, vós sois a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Nós somos sal e somos luz. Nós precisamos brilhar, a nossa luz precisa brilhar e o nosso sal precisa salgar. Ele espera que eu e você sejamos agentes de transformação dessa sociedade, mas Deus não vai fazer nada nessa sociedade, nada nessa comunidade, nada na vida dos seus familiares, se a sua vida não foi transformada. Porque se você diz que Deus é o seu Senhor, se você diz que Deus é o seu Rei, mas a sua vida não corresponde a essa fala sua, se você não obedece, se você não é humilde, se você não submete à vontade de Deus, o que você está dizendo para essas pessoas? Que Jesus não é rei coisa nenhuma, que Ele não manda em absolutamente nada, que Ele não tem autoridade em coisa nenhuma, porque você faz o que você quer da sua vida. Você não é obediente. Mas o contrário é verdadeiro. Se você é uma pessoa humilde, sóbria, submissa, digna, honrada, se você é uma pessoa que, como pai você é um exemplo, como mãe você é um exemplo, como esposo você é um exemplo, você é dedicado, você se esforça para ser um exemplo, um modelo padrão dos fiéis. Se você é assim, o mundo vai ouvir a pregação através do seu exemplo, das suas palavras. Porque você vai viver o que você prega. Você vai pregar o que você vive. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Esse é o desejo de Deus. E eu espero no Senhor Jesus que esse ano seja um ano de reflexão, esse fim de ano seja um fim de ano de reflexão para todos nós. E que nós possamos terminar o ano de 2017. Chegamos em dezembro, gente. Pensativos sobre o que de fato significa ser cristão. O que de fato significa ser alguém, um homem ou uma mulher alcançados pela graça de Deus. O que acontece na vida e através da vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus. Esse homem, essa mulher, uma vez alcançado, salvo, ele não é somente salvo, ele se torna um modelo de homem e de mulher de Deus para essa comunidade, para essa sociedade que ele vive. Esse homem, essa mulher, esse jovem, esse homem maduro, essa mulher madura, essa mulher mais jovem, esse homem mais jovem, esse servo, porventura está aqui? Está aqui hoje. Se não estiver, que possamos nos quebrantar para que sejamos nós, esses homens e mulheres que Deus vai usar para tocar e transformar a nossa geração. Feche os seus olhos.